Eis aí, abençoados, então, o tema do nosso estudo desta manhã: retenha o que é bom. Tema de hoje: retenha o que é bom. O nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Antes de nós lermos, abençoados, vou me dirigir aos irmãos que estão assistindo agora pela gravação no YouTube. Nós estamos, obviamente, gravando nessa mensagem e será postada no YouTube. Se você está assistindo nessa gravação, louvo a Deus pela sua vida, meu amado. Digo que você é bem-vindo ao nosso canal. Convido você, caso você não for inscrito ainda, a se inscrever no canal, marcar o sininho, dar um joinha. Tudo que você faz assim positivamente no canal, informa ao YouTube, né, que o canal é relevante para você, e assim o YouTube vai sempre enviar para você o nosso conteúdo. Hoje em dia é assim, não basta se inscrever, tem que se inscrever, marcar o sininho para receber notificações, e sempre que você se lembrar, dá um joinha lá, que aí o YouTube vai sempre enviar para você o nosso conteúdo, tá bom? Então se inscreva aí, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quero convidar você que está pelo YouTube, pela gravação, além de você se inscrever, convido você a conhecer a nossa livraria. Tá? Você está vendo aí na tela um convite para você estar na nossa livraria. Embaixo do vídeo no YouTube você encontra o link para você acessar facilmente, tá? Embaixo do vídeo tem um link, é só você clicar, você vai ser direcionado à nossa livraria. Nós temos aí livros maravilhosos. Conheça o nosso trabalho, né, em nome do Senhor Jesus. Embaixo do vídeo, como eu falei, tem um link para você acessar a nossa livraria. E por fim, quero convidar você que está pela gravação a ser um patrocinador do nosso trabalho. Precisamos muito do seu apoio, né, em nome do Senhor Jesus, para que realizemos projetos que temos no coração. Seja um patrocinador. Se esse trabalho tem sido bom para você, tem sido bênção, tem aberto seus olhos, eu tenho certeza que tem. Então patrocine, dê o respaldo, nos ajude. Em nome de Jesus, embaixo do vídeo no YouTube também tem um link para você acessar. 1 Tessalonicenses 5, 21, nova versão internacional. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Veja que conselho maravilhoso do apóstolo, hein? Examinem tudo. Tem uma versão que fala assim: examinai todas as coisas, né? Ponham à prova todas as coisas e retenham, fiquem com o que é bom. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, eleitos de Deus, mais do que vencedores, povo santo, selados com o Santo Espírito da promessa. O apóstolo Paulo aqui, abençoados aos Tessalonicenses, ele dá um conselho fundamental para a vida das ovelhas do Senhor. Fundamental. Por que esse conselho do Paulo é importante? Foi importante para a igreja naquela época e, com certeza absoluta, é muito importante para nós hoje também. Por que isso? Porque, amados, nós, não só hoje, como na época de Paulo, mas falando de hoje propriamente, nós encontramos diversos conceitos no mundo. Filosofias, ideias, pregações. Amados, só no cristianismo, tá? Vamos tirar as outras religiões. Só no chamado cristianismo, quantos segmentos que há? Vocês já notaram isso? A quantidade de segmentos que há no cristianismo? Quantas pregações, mensagens, temas? São muitas coisas. Então fica aquela pergunta: como é que eu vou saber, né, o que é bom? Como é que eu vou saber o que presta para mim? Porque se eu tenho que examinar tudo, e nós temos, né, que examinar tudo, apreciar o que vem à nossa mão, como eu vou saber o que é bom? A nossa intenção nessa mensagem, nesse estudo de hoje, é abrir o entendimento de vocês para isso, para que vocês saibam identificar o que é bom. O Paulo fala: examinai tudo, retenham o que é bom, fiquem com o que é bom. Como saber o que é bom? A nossa intenção hoje, nesse estudo, é desvendar isso para os irmãos. Claro que a maioria de vocês, acredito, já sabe disso, porque creio que a maioria já está em graça conosco já há bastante tempo, mas essa mensagem é muito importante também, e principalmente para os irmãos que estão começando em graça agora. Tem muita gente nova aí se inscrevendo em nosso canal, acompanhando o trabalho, crescendo em graça conosco. Muitos irmãos me escrevem dizendo que já se libertaram. Abençoado, já não vou mais na igreja da lei, eu me libertei, eu vivia angustiado, vivia, sabe, com medo, isso e aquilo. E
comecei a ouvir suas mensagens no YouTube, eu parei de ir, agora eu estou só acompanhando e crescendo. E isso alegra muito o nosso coração, né? Saber que o nosso trabalho está libertando tanta gente. E a cada dia que passa, mais e mais pessoas novas vão se achegando ao nosso trabalho. Isso é maravilhoso, abençoado. Isso é Deus nos mostrando que estamos no caminho certo, Deus nos dando respaldo, né? Nesses últimos 11 meses, houve um crescimento assim que eu nunca experimentei em nosso trabalho pela internet. Sabe? Um crescimento maravilhoso e surpreendente positivamente, claro, né? De pessoas se chegando, aprendendo, se inscrevendo no canal do YouTube, né? E curtindo a página no Facebook, escrevendo pra gente. Sabe, eu tenho visto isso e isso tem maravilhado o meu coração, sabe? Porque tem me mostrado isso, que nós temos realmente que continuar, apesar de todas as dificuldades, todas as lutas, apesar de pregar a graça ser algo tão tremendo e tão difícil, né? Você remar contra a maré, né? Porque a maré é o quê? A maré é o sistema religioso. Né? Se você abre uma igreja, entre aspas, aí do sistema, é a coisa mais fácil do mundo você fazer crescer. Né? É só você fazer show gospel, você fazer campanha, fazer um montão de bobagem. O que as pessoas gostam é disso, né? De fazer espetáculo e curandeirismo, né? Enfim, enganação. As pessoas, infelizmente, parece que gostam de ser enganadas, né? Mas, amado, só existe uma verdade. E hoje estamos buscando aqui aprender o que é essa verdade, o que é bom. Como a palavra diz, né? Reter o que é bom. O que é bom? Obviamente, o que é bom é o evangelho da graça. Você vai ver isso, principalmente você que é novo em graça, vai aprender isso. Porque, abençoados, parece fácil, né? Você falar em reter o que é bom. O que é reter o que é bom? Cristiano, é fácil falar. É fácil. Reter o que é bom é o que está na Bíblia. Eu te pergunto, será que 100% do que está na Bíblia é bom? Aí que é o ponto. Porque se você fala reter o que é bom, as pessoas pensam assim, bom, Cristiano, o que é bom é o que está dentro da Bíblia. O que está fora da Bíblia não é bom. Eu até concordo que o que está fora da Bíblia, em termos de doutrina, realmente não é bom. Mas também nem tudo que está na Bíblia é bom para nós também. Nós temos que aprender a diferenciar o que serve para nós e o que não serve. Na Bíblia, abençoados, existe um filtro. Que filtro é esse, Cristiano? É o Evangelho da Graça. O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Nós já vamos ver isso aqui. Esse Evangelho que foi revelado por Jesus Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, este Evangelho é o filtro. Este Evangelho é o aferidor de medida da Bíblia. Ele é o aferidor de medida. É a partir desse Evangelho da graça que você entende o que serve para você e o que não serve. Quando Paulo fala, examinem todas as coisas, fiquem com o que é bom, ele está falando do Evangelho que ele pregava. Ele está dizendo assim, Tessalonicenses, ou de maneira geral, né, Igreja de Cristo em geral, a mensagem que chegar até vocês, vocês examinem. Mas veja se tem algo bom. Se tiver, fique. Se não tiver, rechaça tudo. Nós só podemos reter o que é bom. E o que é bom é o genuíno evangelho. Então, amado, veja bem. Não basta estar na Bíblia. Tem que estar em linha com a graça. Entendem isso? Não basta estar escrito nesse livro chamado Bíblia, tanto a versão católica, né, quanto a versão protestante. Não importa. Está na Bíblia? Tá. Mas está em linha com a graça? Passa no filtro, entre aspas, da graça? Tem que observar isso aí. Aí alguém pode argumentar assim, mas Cristiano França, a palavra diz que toda a escritura é divinamente inspirada. As pessoas usam muito isso, né? Quando a gente fala que nós temos que filtrar com a graça, temos que entender a graça para aprender a reter o que é bom. A pessoa, não, mas a Bíblia toda é boa, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Amado, de fato, está escrito isso. Vamos analisar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. É verdade. Mas primeiro vamos observar o que é toda Escritura. O que é escritura? Quando você vê aqui, inclusive em letra maiúscula. A escritura é o Antigo Testamento. Note, amado irmão, amada irmã, que na época de Paulo não havia a Bíblia como nós a conhecemos hoje, evidentemente. Havia o Antigo Pacto e havia as cartas, as epístolas.
Mas esse conteúdo não era compilado, reunido como nós temos hoje. Havia o Antigo Pacto e as cartas que eram avulsas, né? Haviam várias cartas e circulavam essas cartas. Algumas dessas cartas, ou muitas delas, nem chegaram até nós, né? Então, assim, havia... O conteúdo que eles tinham era isso. Mas, basicamente, o que eles tinham de compilado, de material reunido, era o Antigo Pacto. Então, Paulo está dizendo, gente, a Escritura, ou seja, os textos do Antigo Pacto, eles são inspirados. Note que inspiração é uma coisa, revelação é outra. Tá? Os textos do Antigo Pacto foram inspirados, por quê? O que é inspiração? A inspiração é aquele desejo, aquela vontade que você tem de produzir alguma coisa. Então, o Senhor Deus, ele inspirou os escritores do Antigo Pacto a escreverem. Ele colocou esse desejo no coração, essa ânsia, né? Quando você está inspirado é isso, né? Então um compositor de música, por exemplo, ele está inspirado, ele, puxa, estou inspirado, estou com a vontade de escrever, eu vou escrever uma letra hoje. É isso. Então a Escritura foi inspirada, os textos do Antigo Pacto foram inspirados. Mas veja bem, revelação é diferente. Revelação é quando o véu é retirado dos olhos e você enxerga plenamente a verdade. No Antigo Pacto não há revelação da graça. No Antigo Pacto há o Antigo Pacto. Agora, é evidente que você encontra no Antigo Pacto referências históricas, você encontra profecias que apontavam para Jesus e, consequentemente, para a graça, porque Jesus é a graça, obviamente. Vocês entendem isso? Então, nós podemos pescar do Antigo Pacto essas coisas, porque ele é divinamente inspirado, ele é útil. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, a Escritura ela é útil, utilize a Escritura. Mas, abençoado, nós temos que entrar na Escritura, ou seja, no Antigo Pacto, com olhos iluminados. Não é entrar no Antigo Pacto com o entendimento de querer viver 100% que está ali. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Está dizendo que ele é proveitoso para ensinar. Ou seja, dentro do Antigo Pacto há coisas que são proveitosas. Mas desde que essas coisas, amados, apontem para a graça. Vou dar um exemplo prático para vocês. O Salmo 23. Nós temos, se eu não me engano, uma mensagem, eu não lembro agora se ela está gravada em vídeo ou se ela é um estudo em texto. Confesso que eu não lembro agora, mas independente do que for, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link. Se for um texto, se for um vídeo, eu não lembro bem o que é. Mas nós temos mensagens ou um estudo em texto que fala do Salmo 23. Tá? O Salmo 23 está no Antigo Pacto, correto? Mas ele é proveitoso para ensinar. Ele é proveitoso para ensinar. De dentro do Salmo 23, eu encontro ali dentro referências da graça. Vocês entendem isso? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma palavra profética. Hoje, nada nos falta. Já se cumpriu. A palavra diz, em Colossenses capítulo 2, versículo 10, que em Cristo nós estamos completos. E estáis perfeitos nele, ou seja, completos, plenos. Ora, se nós estamos plenos espiritualmente, nada nos falta. Porque quando a palavra diz o Senhor, meu pastor, nada me faltará, amado, não está falando de coisa material, não. Tá? Está falando de coisa espiritual. Espiritualmente, nada nos falta. Então, o Salmo 23 já se cumpriu. Então, ele é útil para ensinar. Tanto que eu, Cristiano França, já o utilizei para ensinar sobre a graça. Assim como eu, particularmente, já utilizei, por exemplo, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu já usei essa passagem, por quê? Porque nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós temos uma mensagem sobre isso, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube também. Já estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Já estamos descansando à sombra do Onipotente, que é a graça, é Deus. Já estamos em Cristo, a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Paulo deixa isso muito claro também escrevendo aos Colossenses. Nossa vida já está nele, então esse esconderijo do Altíssimo já está sobre nós. Nós já estamos sob ele, submetidos a ele. Ou seja, a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Mas não é que eu vou viver 100% o que está na Escritura. Aplicar 100% daquela prática, principalmente no que tange a lei. Entendem isso, abençoados? Então, toda a Escritura, ou seja, todo o Antigo Pacto é divinamente inspirado? Claro que é. Agora, tem revelação da graça ali? Ali não. Você só vai conseguir enxergar referências da graça ali se você já conhecer a graça que Paulo
ministrou, que ele recebeu de Jesus ressuscitado. Compreendem isso? Se você recebeu o entendimento da graça, você vai conseguir entrar no antigo pacto e reter o que é bom dele. Amados, para entendermos então o que é bom, quando Paulo fala retenha o que é bom, nós precisamos conhecer, né? O que é bom, como eu falei? É o Evangelho da Graça. Esse Evangelho foi dado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 até o 4, tá? Versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me. Veja, Paulo está falando dele mesmo, tá? Apesar dele usar a terceira pessoa, ele está falando dele, tá vendo? Gloriar-me. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Aí ele começa a falar de um homem que na verdade é ele mesmo, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Esse terceiro céu é o paraíso, amado. É onde Jesus habita corporalmente, Jesus ressuscitado, e os eleitos de Deus com corpos glorificados. É o terceiro céu, é sinônimo de paraíso. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, agora sim, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. Tá vendo que terceiro céu e paraíso é a mesma coisa. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que Paulo está dizendo aqui, gente? O que eu ouvi no terceiro céu, no paraíso, é algo tão maravilhoso, é tão extraordinário, é tão acima de qualquer coisa que o ser humano já ouviu, já viu na vida, que nenhum homem deveria ouvir isso. Ou seja, nem ele mesmo. Ele está dizendo o seguinte: eu não deveria nem ter ouvido isso. Não é lícito falar. Isso, gente, é uma força de expressão, obviamente, né? Paulo está usando de uma hipérbole, né? Uma força de expressão para dizer que é tão maravilhoso, né, o que ele ouviu, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu para ouvir da boca do justo, do Cristo que ressuscitou, e somente Paulo teve esta experiência. A palavra não fala de nenhum outro apóstolo ou discípulo, ou quem quer que seja, que tenha sido levado ao paraíso com este fim. Ou seja, somente o apóstolo Paulo foi lá, levado por Cristo. Ele fala: eu não sei se foi meu corpo que foi, eu não sei se foi fora do corpo, eu sei que eu tive lá com ele no paraíso. E ouvi palavras inefáveis. Palavras tremendas, revelações grandes. E essas revelações, amados, foram tão maravilhosas que o Senhor colocou um espinho na carne de Paulo. E Paulo fala assim: o Senhor me colocou um espinho na minha carne para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ou seja, a revelação da graça é algo tão tremendo, tão grande, tão espetacular, que foi preciso Deus fazer isso com Paulo para que Paulo visse que ele era pequeno, que ele era frágil, para que esse espinho na carne sempre falasse para ele: Paulo, a graça de Deus basta. Não fique soberbo, Paulo, porque você foi ao terceiro céu. Para vocês verem, amados, o tamanho da revelação. Nenhum outro apóstolo, gente, teve essa experiência. Os demais apóstolos tiveram sua importância? Sim, tiveram, mas eles foram enviados para os judeus. Os apóstolos, apenas para eles, né? Os apóstolos não foram enviados para os gentios, para o mundo todo. Essa incumbência é de Paulo. Paulo teve um chamado específico, um chamado eterno, porque a graça é eterna, um chamado mundial, porque é para os gentios. Os outros apóstolos não, foram enviados para os judeus com um único propósito: dizer para os judeus que o Messias já tinha vindo. Que o reino que os judeus esperavam, o Messias que eles aguardavam, já tinha vindo, e era Jesus. Esse era o chamado dos apóstolos, entende? Esse chamado era para fazer com que os judeus olhassem para Cristo, se convertessem a Cristo, evidentemente, né? E esse chamado era para que eles se preparassem, inclusive, para o ano 70. O ano 70 depois de Cristo, né, quando houve o cumprimento de todas as profecias escatológicas, aquelas profecias que Jesus profetizou, por exemplo, em Mateus 24, sobre a destruição do templo e sobre tudo que aconteceria, e aconteceu. De fato, o templo foi destruído, o maior ícone da lei, o que mais representava a lei, a religião dos judeus, foi destruído como um símbolo de quê? De que a lei havia sido destruída na cruz.
Então caiu abaixo e ali encerrou o ministério dos apóstolos também. A partir desse momento da história em que o templo veio abaixo, que as profecias foram cumpridas, a partir de então a graça teve livre curso e hoje é só a graça. Hoje é só a mensagem de Paulo que interessa para nós. Veja só um registro histórico, para não ficar nas minhas palavras, Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12. Note que Paulo evidentemente não estava aqui. Isso aqui é bem antes da cruz. Jesus enviou estes 12, os 12 discípulos dele. E lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos. Viu aí? Não vá aos gentios. Percebeu o chamado deles? O chamado dos outros apóstolos era para os judeus. Ponto. E os gentios, que eram predestinados e que tinham também que receber o evangelho? Como que eles receberam então esse evangelho? Através de Paulo. Porque o apóstolo Paulo recebeu no terceiro céu a revelação da graça, esse evangelho maravilhoso que nós hoje, graças a Deus, defendemos. Paulo recebeu essa revelação e começou a partir de então a transmitir essa revelação principalmente aos gentios. Tanto que Paulo fala, eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos. Né? Então Paulo se posicionou, eu sou apóstolo dos gentios, fui chamado para ser a luz dos gentios, para levar luz aos gentios, a luz é Jesus, né? Mas Paulo foi chamado a levar essa luz aos gentios, que é a revelação do evangelho, e, amado, o evangelho da graça é um evangelho que não se compromete com as obras da lei, ele não se compromete com os costumes dos judeus, é um evangelho isento disso, por isso que ele é perfeito para os gentios. Os gentios, que são os não-judeus, nunca tiveram lei. Se você lê em Romanos, no capítulo 2, se eu não me engano, verso 14, fala isso. E os gentios que não têm lei nunca tiveram. Nós que não somos judeus, que não somos israelitas de sangue, né? Nós nunca tivemos lei da parte de Deus. Então, esse evangelho da graça, que é um evangelho isento da lei, né? Ou seja, não tem obras da lei nele. O que tem ali é a lei de Cristo, é a lei do Espírito da vida, né? A lei de Cristo. Não a lei de Moisés. A lei de Moisés foi para os judeus. Então nós, que somos gentios, vivemos neste evangelho porque é o certo, sem misturá-lo com qualquer outro fundamento ou conteúdo, ou o que quer que seja. Nós não precisamos de mais nada além do evangelho da graça. Vocês entendem isso? Então o que é bom para nós? Já que o evangelho da graça ele é pleno. Quando ele fala reter o que é bom, o que é isso que ele está dizendo? É reter o que o evangelho revela. Gente, se vocês ouvirem algo de alguém, se alguém falar alguma coisa que está em linha com a graça, vocês retêm. Se não está, vocês rechaçam. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu já tive, eu já contei isso alguns anos atrás, e vou falar mais uma vez. Certa vez, há bastante tempo, isso deve ser lá, tem uns 5, 6, 7 anos atrás, eu não lembro bem, mas tem bastante tempo, eu estava zapeando a televisão, vendo alguma coisa no fim de semana, tal. Eu nem vejo televisão na verdade, mas na época eu ainda tinha televisão em casa. Hoje nós temos, mas só serve para Netflix. Né, Ju? A gente não tem nem antena em casa, a gente não assiste TV, até porque a gente nem tem tempo, né? E quando tem um tempinho, a gente assiste um Netflixzinho, tá tudo certo. Mas na época eu tinha antena em casa ainda e tudo mais. Eu tava lá zapeando, aquela coisa toda, e de repente me deparei com um padre católico. Note bem, um padre católico. E ele estava pregando até num ritmo bastante parecido assim com o evangélico, com o pentecostal, por exemplo. Sabe, aquele ritmo, aquela eloquência, né? E falando e não sei o quê, gesticulando e tudo mais. E eu comecei a observar aquele padre. Gente, o que aquele padre falava da graça era algo extraordinário. Minha esposa deve se lembrar que eu contei isso para você. Aliás, eu acho que eu até te chamei para ver no dia. Foi? Eu até chamei minha esposa para ver. Ela viu junto comigo. Falei, Ju, vem aqui para você ver esse padre aqui. Aí ela veio, sentou, começou a ver. O que ele falava da graça era algo que... Gente, aquilo me alegrou o coração. Falei, meu Deus, não é possível. Esse rapaz é padre mesmo. Era até um senhor assim de meia idade, na verdade. Falei, esse homem é padre católico mesmo? E não tinha como não ser, porque estava atrás dele a crucificação, né? Aquela cruz com a suposta imagem de Cristo pregada na cruz, né? E tinha todo aquele conceito católico, né?
no altar, entre aspas, que ele estava ali, né, um púlpito e tal, e tudo aquilo com motivo católico, né, como eu falei, cruz, crucifixo e tudo mais. Então era realmente um padre católico, aquela roupa característica, né, de padre e tudo mais. Mas ele falava da graça com um desempenho de uma maneira tão maravilhosa, e falando de pontos da graça e do que Jesus fez, e etc, etc. Falei, gente, eu fiquei abismado. Então ali eu realmente retive o que aquele padre estava falando. Só que chegou um momento que ele começou. Aí começou. E Satanás, e não sei o quê, e salvação, e perder a salvação que tem que ter cuidado. Olha, gente, ele começou a falar um montão de coisa que não estava em linha. Então, a partir daquele momento, o meu semblante caiu. O meu coração se entristeceu. Eu falei, puxa, estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Aí começou e diabo, e Satanás, e não sei o que, e salvação, e você tem que pagar o preço. Ele despregou tudo que ele pregou. Ele falava da graça tal, de repente ele começou a falar. Gente, eu fiquei abismado que parecia duas pessoas diferentes pregando. Tipo assim, 10 minutos ele falou da graça de maneira extraordinária. De em diante ele começou a falar do legalismo. E exaltando o culto a Maria, e não sei o quê, porque a hóstia, porque começou a falar da Eucaristia, da importância, e você tem que fazer a sua parte, pagar o preço, porque Jesus pagou o preço, porque o Satanás, porque o diabo, porque isso. Ele destruiu o que ele pregou na mesma mensagem. Olha, foi uma experiência tremenda. Experiência tremenda. Mas eu consegui reter muita coisa que ele falou. Eu retive o que era bom. Só que eu tive que rechaçar depois. Eu saí fora. Eu falei, não vou ouvir mais um cara desse. Porque ele, sendo padre ou não, o que quer que seja, qualquer que seja a posição dele, se ele falasse da graça, eu continuaria assistindo ele até o fim. E provavelmente até buscaria ouvi-lo mais. Se ele falasse graça 100%. Mas ele falou 10, 15 minutos da graça e depois desandou a falar bobagem. Então, amado, você tem que estar treinado na palavra para você identificar o que é bom para você. Você estiver ouvindo uma mensagem, tudo bem, eu sei que vocês, assim como eu, vocês não buscam pregadores da lei para ouvir. Eu particularmente não busco, gente, sinto muito. Eu não busco, tá? Se você busca, aí é contigo. Eu não busco. Eu não vou ficar ligando a televisão para ver pregador da lei. Todos eles são do legalismo, né? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Mas às vezes acontece, você está na rede social, aparece um vídeo, acontece comigo também. Estou lá no Instagram, de repente vê um vídeo de um pastor falando uma coisa. Às vezes você vai, clica e ouve. Às vezes ele fala coisas bacanas, que estão em linha com a graça. Aí você retém. Mas na maioria dos casos não tem a ver com a graça. Aí você rechaça. Então eu rechaço todos os pregadores da lei. Eu não perco tempo ouvindo eles, até porque eu sei tudo que eles pregam. Eu já conheço tudo que eles pregam. Todas as abobrinhas e falácias e legalismo e mentira, eu já conheço tudo. Então não vou perder tempo ouvindo. Mas às vezes aparece, como eu falei, rede social, alguém manda, não sei o quê. Hoje em dia eu nem tenho tempo mais, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, eu não tenho tempo mais de ouvir. Mas antigamente as pessoas me mandavam muito. Esse pastor falou isso, esse pastor falou aquilo. Quando eu tinha um tempinho a mais, eu até via e tudo mais. Hoje em dia eu não consigo mais ver. Mas eu não busco esse povo para assistir, porque não... Se você ouvir 1 hora de mensagem de uma pessoa da lei, talvez você vai reter uns 5 ou 10 minutos. O resto é tudo bobagem. Por quê? Porque não tem revelação, amado. Entendeu? Os olhos deles estão tapados com o véu. Então você tem que identificar, aprender a identificar o que é bom. O que é bom? É o Evangelho da Graça. Essa palavra revelada que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus, que nós encontramos compilada nas 14 epístolas dele. Nessas 14 epístolas que nós conhecemos, que estão ao nosso alcance hoje de Paulo, nós encontramos ali um resumo do que é a graça. Para você entender, pelo menos basicamente, o que Jesus fez no Calvário por nós. Amados, veja bem, nós não devemos ir além do que Paulo revelou. Do que Jesus revelou a Paulo e Paulo, por conseguinte, nos revelou. Gálatas 1, vamos ler os versículos do 8 ao 12. Mas... ainda que nós mesmos, Paulo está falando dele e do ministério dele, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, olha aí, ó, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Anátema é amaldiçoado. Gente, o que está dizendo? Gálatas, amaldiçoem qualquer outro
evangelho, entre aspas. Até porque no contexto Paulo fala que não é outro evangelho, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, não há outro evangelho na verdade. Então quando ele fala de outro evangelho, nós temos que colocar esse evangelho entre aspas, porque não é evangelho de verdade, né? Então ele fala assim, ó, se vocês ouvirem outro evangelho, e olha só a hipérbole que Paulo usa, ainda que seja um anjo do céu. Olha que tremendo isso, gente. Paulo está dizendo o seguinte, gente, é tão profunda, a graça que vocês receberam é tão completa, profunda, maravilhosa, é única, mesmo que venha um anjo descendo do céu, brilhante, maravilhoso, e comece a pregar para vocês um outro evangelho, uma outra mensagem, vocês considerem esse anjo e essa mensagem amaldiçoados. Olha que tremendo isso aí, abençoado. Versículo 9 agora. Aí Paulo enfatiza no 9 aqui, ó. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Paulo deixa claro. Gente, pode ser um anjo, pode ser um pregador, pode ser um PhD, THD, pode ser um doutor, pós-doutor em teologia, pode ser... Não importa quem é. Não importa. Está pregando outro evangelho além do que eu já ensinei para vocês. E aí eu pergunto, o que Paulo ensinou para os Gálatas? A graça, claro, o evangelho da graça. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês receberem qualquer outra mensagem de qualquer pessoa, mesmo que seja um anjo, se for diferente do que vocês já ouviram, se estiver além do que vocês já ouviram de mim, é anátema. 10, versículo 10. Aí Paulo pergunta aqui de maneira retórica, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Olha aí, amados. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu, Cristiano França, não agrado a homens. Eu sei que o que eu prego, a maioria me rechaça por isso. Eles não se agradam de mim, porque eu prego a graça. E daí? Estou pouco me importando. Se o sistema religioso me ataca, me calunia, me aponta, e fala mal, diz que eu sou herege, diz que eu sou diabo, diz que eu sou satanás. Eu pouco me importa o que esse povo pensa. Eu não estou aqui para agradar a eles. Versículo 11. Agora veja só o 11 e o 12, amados. 11 agora. Olha só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Ô Gálatas, o que eu ensinei para vocês é a graça. Esse evangelho eu não recebi de Pedro, que andou com Jesus de Nazaré. Eu não recebi de João, que também andou com ele, de Tiago, de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo na lei. Eu não recebi esse evangelho de nenhum desses homens, de ninguém. Não me foi dado por homem algum. 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você vê o que Paulo está dizendo? Ele não aprendeu. Não foi algo que ele sentou com Pedro, até porque Pedro não tinha revelação da graça, né? Nem os demais apóstolos, nem ninguém teve, nem os profetas antigos, nem Isaías, nem Ezequiel, nem Jeremias, nenhum deles recebeu esse privilégio, essa revelação. Nenhum deles. Então Paulo fala, eu não recebi de homem algum, nem aprendi de ninguém, mas foi revelação de Jesus. Eu estive no terceiro céu e ouvi palavras inefáveis. Isso é a graça. Amado, olha só, vou falar uma coisa para você que está aí ao vivo, você que está pela gravação no YouTube. Se você não separar o apóstolo Paulo, a mensagem dele, do restante da Bíblia, você não vai entender a graça. Você pode ler a Bíblia toda, se você quiser, de Gênesis a Apocalipse. Mas retenha o que é bom, o que está em linha com a graça. O que estiver fora do entendimento da graça revelada a Paulo é anátema, mesmo estando na Bíblia. Fique claro isso. E outra coisa importante, amado. O sistema evangélico e católico, né, o sistema chamado de cristianismo, né, a religião cristã e fora, eles interpretam o outro evangelho que Paulo fala como se fosse uma doutrina fora da igreja. Ou seja, o que eles pregam é evangelho, tanto pentecostal quanto batista tradicional, protestante, sétimo dia, católico, não importa. Se o que eles pregam
é Cristo, e todos eles falam de Cristo, de alguma forma, né? Então está correto. O que está fora disso é que é outro evangelho. Ou seja, para eles, por exemplo, a doutrina espírita, que não é evangélica, né? E não é católica, não é protestante, é uma doutrina à parte, ainda que leve em conta Jesus e que fale de Jesus, né? Então eles dizem, a doutrina espírita sim é outro evangelho. Eles dizem que religiões de origem africana, por exemplo, né, a Umbanda, ou o que quer que seja, também seria outra palavra, outro evangelho, outra revelação. Eu até concordo que seja. É claro que a mensagem espírita não está em linha com a graça. Assim como doutrinas africanas, assim como a doutrina, qualquer outra doutrina, não, né, que não esteja em linha que não fale de Cristo necessariamente, ou que leve apenas Cristo como uma referência aqui ou ali, mas não se aprofunda na mensagem cristã. É claro que isso é outro evangelho, entre aspas, é claro que é. Só que, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que o sistema evangélico e católico pregam também é outro evangelho. Não é só o que está fora desse âmbito, desse escopo. Não é só a doutrina espírita, não é só religião africana, não é só qualquer outro tipo de doutrina, gnosticismo, ateísmo, o que quer que seja. Porque o ateísmo também é praticamente uma religião, né? Os ateus são religiosos da antifé, vamos dizer assim, né? Seja o que for que está fora da mensagem cristã, claro que não deve ser levado em conta. Mas, amado, aqui quando Paulo fala de outro evangelho, ele está falando de pessoas que pregavam sobre Jesus, gente. Entende? Ele está falando, repito, de pessoas que pregavam sobre Jesus. Só que misturavam Jesus com a lei. A carta de Paulo aos Gálatas é basicamente para tratar disso, que a igreja dos Gálatas estava se misturando com a lei novamente. Estavam regredindo para a lei. Eles tinham ouvido a graça de Paulo, foram criados em graça e estavam voltando para a lei. Então Paulo escreveu a carta para alertá-los sobre isso. Então Paulo está dizendo, gente, não ouçam outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Paulo está falando. É o evangelho que prega Jesus, porém mistura Jesus com outras heresias. Mistura Jesus com a lei, mistura Jesus com conceitos do antigo pacto, mistura Jesus com heresias diversas. Assim como tem hoje muitos aí que, por exemplo, dizem pregar a graça e misturam Jesus e a graça com um montão de coisa. Ah, eu prego a graça, mas tem que dar o dízimo. Eu prego a graça, mas tem que ter cuidado com o inferno. Sabia que tem pregador da graça que prega inferno de fogo? Não existe inferno de fogo, isso é mito. Ah, mas tem na Bíblia. Não, não tem na Bíblia. Tá? Esse inferno de fogo que o sistema religioso inventou aí, que as almas vão passar a eternidade queimando, isso não tem na Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia isso aí. Tem pregador que diz que é da graça, que tem que tomar santa ceia, dízimo e não sei o quê. Que graça é essa? Tem pregador que diz que prega a graça, que o apocalipse vai vir no futuro, que tem gente que está salvo que vai ficar. Mesmo salvo vai ficar, olha a bobagem. Vai ser arrebatado, entre aspas, um povo, vai ficar um povo que é da graça, que é salvo, mas vai ter que passar pela grande tribulação. Gente, é tanta heresia, tanta besteira que se ouve por aí, com o nome de graça. Isso sem falar dos tradicionais da lei aí. Os Malafaias da vida, os R.R. Soares da vida, Valdemiro Santiago da vida, e tantos outros que misturam o evangelho. Eles falam de Jesus, gente. Claro que eles falam de Jesus. Mas misturam Jesus com várias outras coisas, vários outros fundamentos, vários outros conceitos fora do evangelho. Então é outro evangelho. Não é só doutrina espírita, macumba, não sei o que seria outro evangelho. O que é pregado dentro das igrejas também é outro evangelho. Não é verdadeiro. Porque mistura a graça com conceitos que não estão em linha com o novo pacto. Então, o que é bom para você, para mim, para nós? É retermos em nosso coração o que é bom. A palavra diz, é bom estar com o coração firmado na graça, não com alimentos cerimoniais. O bom é estar com o coração confirmado com a graça. Então, amado, se você está ouvindo por aí mensagens que não estão em linha com a graça, ou que dizem pregar a graça e misturam elementos que não são da graça, afaste-se disso. Ah, mas Cristiano, eu vou reter o que é bom. Tudo bem, você pode até reter o que é bom. Mas e se você não tiver treinado o suficiente para identificar o que é bom e o que não é? Então você tem que ficar esperto com isso. Porque de repente você está ouvindo o cara dizer que prega a graça,
mas está misturando elementos, você de repente ainda não está experimentado totalmente na graça, você vai se confundir. Cuidado para não se confundir. O que mais tem hoje aí na internet, tudo que é lugar, é as pessoas pregando graça, entre aspas. Até os tradicionais hoje aí, esses mais antigos pregadores, hoje dizem que pregam a graça também. Todo mundo prega a graça. Agora, pregar realmente o evangelho genuíno, ninguém quer. Abrir mão de dízimo, abrir mão de cerimonialismo, abrir mão de despaga-preço, de colocar medo no povo, com o inferno, com isso, com aquilo. Isso ninguém quer. Vocês entendem isso? Retém o que é bom. O que é bom para você é a graça. Fique sempre com a graça. Você pode até ouvir outro pregador? Pode ouvir. Você é livre para ouvir o que você quiser. Mas cuidado para não confundir a sua mente. Procure estar experimentado na graça para você aprender a identificar se o que aquele cara está pregando é realmente graça ou não. Então, amado, está muito claro para nós que o que é bom, quando Paulo fala retém o que é bom, é o evangelho de Cristo ressuscitado, que Cristo revelou a Paulo. E Paulo fala dele em Atos 20 e 24. Olha que coisa linda que Paulo fala aqui. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você vê que Paulo foi taxativo. Ele fez questão de colocar um rótulo na mensagem que ele pregava. Gente, a mensagem que eu prego não é qualquer mensagem. É o evangelho da graça de Deus. É nesse evangelho que nós aqui, graças a Deus, estamos buscando estar. Não somos donos da verdade, ninguém tem a verdade 100%, mas estamos cada vez mais e sempre em busca da verdade. E queremos estar sempre o máximo possível em linha com este evangelho, não com o outro. Então, amado, do antigo pacto, você pode reter o que é bom? Até pode. Entra lá, mas com olhos iluminados. Conheça a graça para você entrar no antigo pacto. Aí você vai identificar no antigo pacto o que foi de profecia, por exemplo, para nós, o que os profetas profetizaram que diziam respeito a Jesus, a obra de Cristo e a graça. Isso é bom você entender isso. Mas retém o que é bom, não é você viver 100% o antigo pacto. A mesma coisa serve para Jesus de Nazaré. Nós até utilizamos, vez ou outra, alguma passagem de Jesus de Nazaré, mas nós só usamos passagens de Jesus de Nazaré que estão em linha com a graça que ele, já ressuscitado, revelou a Paulo. Porque uma coisa, amado, é o que Jesus de Nazaré pregava para os judeus. Havia muitos elementos da lei ainda, por quê? Porque ele, Jesus de Nazaré, estava debaixo da lei e, obviamente, os judeus que estavam com ele lá também. Então Jesus, por exemplo, ele ensina a jejuar. Quando jejuardes, passa um óleo na cabeça, não sei o quê. Jesus fala de dízimo. Jesus fala que tem que dar o dízimo, só que ele ensina a forma correta que eles tinham que fazer naquela época. Ele fala, dízimo é da graça? Não é, mas Jesus fala. Vocês entendem que vocês têm que reter o que é bom, até de Jesus de Nazaré? Aprender a identificar o que ele, ressuscitado, revelou a Paulo. Uma coisa é a mensagem de Jesus de Nazaré, outra coisa é a mensagem de Jesus ressuscitado. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube também mensagem sobre isso, sobre Jesus ressuscitado. Para você aprender a diferenciar os dois, Nazaré e o ressuscitado. São dois diferentes? Não, é o mesmo Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é diferente é a manifestação. É o mesmo Deus, né? A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Deus, mas é um Deus que se manifestou em Jesus de Nazaré como carne e é um Deus agora manifestado em Jesus Cristo ressuscitado. São manifestações diferentes. Nós hoje, nós em graça, pertencemos à manifestação do Cristo ressuscitado, não mais Jesus de Nazaré. Qualquer dúvida, se aprofunde na mensagem que eu vou deixar no YouTube embaixo do vídeo. Então você tem que reter o que é bom de Jesus de Nazaré? Sim. Se o que ele ensinou está fora da graça, você rechaça. Há muitas coisas que Jesus ensinou de Nazaré, né? Que ele ensinou que está em linha com a graça. Mas muitas coisas não estão. Então aprenda a reter o que é bom. Está em linha com a graça, que ele mesmo revelou. Mas ele já ressuscitado. Os demais apóstolos também, você tem que reter o que é bom. Veja bem, em nosso ministério, há muitos anos, nós optamos em nem utilizar mais os textos dos outros apóstolos.
Poderíamos até usar? Claro que sim, somos livres para isso. Poderíamos usar, porque existem muitas coisas boas que os outros apóstolos falaram também em suas cartas. É claro. Mas nós, por uma questão de critério, né? Por uma questão de coerência, melhor dizendo, nós optamos em usar as cartas de Paulo, porque é ali que está a graça. Vocês podem notar que em nossos estudos nós não usamos as demais cartas dos outros apóstolos, ainda que haja coisas boas nelas. Mas por uma questão de coerência, a gente optou já há muitos anos em não utilizar. Mas se vocês forem ler, vocês vão encontrar muitas coisas boas. Mas existem muitas coisas estranhas ali também. Se você observar, por exemplo, João fala, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Ora, como assim, amado? A palavra do Evangelho revela claramente que o Senhor já nos perdoou. Recentemente nós pregamos sobre isso. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Então, como assim se eu disser que eu não sou pecador? Se eu disser que eu confessar o meu pecado? Como assim, ô João? Aí Tiago fala de obra, salvo pelas obras. Que não é somente a fé, é pelas obras. Como assim, abençoado? Você entende que você tem que reter o que é bom? Então você tem que ter cuidado com o que os outros apóstolos falavam. Você pode ler, pode encontrar coisa boa, mas você vai encontrar ali heresia em relação à graça. Porque eles não tiveram revelação da graça plena. Só Paulo teve. O que ele escreveu, que nós encontramos nas 14 cartas, como eu falei no início, é a compilação do Evangelho da Graça. É a reunião da base, é básico, né? Claro que não tem todo o entendimento, porque o entendimento é infinito, né? Eu acredito que a gente vai entender plenamente só na eternidade. Mas enquanto estivermos nessa vida, vamos aprender o básico nessas cartas. Procure se aprofundar no conhecimento dessas cartas. Não é que você vai rasgar o resto da Bíblia, jogar fora o resto da Bíblia. Não é isso, não se trata disso. Não se trata disso, pelo amor de Deus. É você entender a graça, o evangelho que foi revelado a Paulo, né? Para você aprender a filtrar do que está na Bíblia, para você saber o que serve para você e o que não serve. Retém o que é bom de tudo, amado. Olha, muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre música. Ah, eu posso ouvir música do mundo, entre aspas? Olha, mas você vai ouvir música da onde? Da outra galáxia? Claro que você pode ouvir, deve ouvir qualquer música. Agora, você vai se reter o que é bom. Hoje em dia, então, tem muita música que você ouve que não presta. A letra é horrível. Fala de coisas terríveis, né? Você vai ouvir música terrível, música que faz apologia a violência, a drogas, né? A sexualidade exacerbada, fora de controle. Tem muita música aí assim, principalmente o chamado funk. Funk carioca, né? Eu que sou carioca, minha esposa, a gente sabe muito bem. Cada música terrível. É todo funk que é ruim? Não. Tem muito funk com letra boa e tudo mais. Mas a maioria é tudo fazendo apologia, coisa que não presta. Você vai ouvir isso? Eu, particularmente, não ouço. Sou livre para ouvir? Eu sou livre para ouvir tudo. Mas a palavra diz assim, ó, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso ouvir tudo? Posso. Mas eu vou ouvir o que é bom para mim, que convém para mim. Vai ouvir uma música, gosta de um artista, não tem problema nenhum. Até porque, amado, se você não pode ouvir música do mundo, então você não pode ir no médico do mundo, você não pode assistir televisão, porque a televisão é feita no mundo, você não pode ir ao cinema ver filme, porque o filme é feito pelas pessoas do mundo. Isso é uma bobagem. Ah, não posso ouvir música do mundo, que não sei o quê. Isso é besteira, isso é infantilidade. Você pode ouvir. Agora, você como adulto, você vai reter o que é bom, vai verificar, não, isso aqui não presta, eu não vou ouvir. Isso aqui é bom, eu vou ouvir. Ponto final. Aí o critério é seu, não é meu. Não sou eu que tenho que ditar para você como você vai viver, o que você vai ouvir, o que você vai assistir. Isso é você, com o seu entendimento amadurecido na palavra, é que vai saber reter o que é bom de tudo em nome do Senhor Jesus. Nós fomos chamados à liberdade, só não vamos dar ocasião à carne. É só isso. Mas você é livre, amado. Você é livre. Nós somos livres em Cristo Jesus e vamos sempre reter para nós o que é bom. Seja do que está na Bíblia, seja do que está fora da Bíblia, não importa. Se está em linha com a graça, nós retemos. Não está em linha com a graça, nós rechaçamos em nome de Jesus.